7 horas mais 16 minutos, 7h16, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a vereadora Chiara Ranieri. Chiara, bom dia, obrigado pela presença. Tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia, Cafeu, bom dia, ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Chiara, essa questão do parecer, né? Você trouxe inclusive pareceres de outras cidades que acabaram tendo esse projeto. O Coronel Meira, dentro de uma coerência, disse: olha, no que estava eu tinha que seguir o parecer do jurídico da Câmara. Por outro lado, com o sobrestamento é possível que o próprio jurídico da Câmara possa rever. É importante essa questão da denúncia, né, dessa possibilidade ou dessa obrigatoriedade de denunciar a violência doméstica usando os mecanismos. Hoje, com grupos de WhatsApp, a gente sabe dos vizinhos, convive ali, acho que pode ser um bom caminho aí. Como é que você viu esse sobrestamento ontem? Eu achei que foi coerente, porque imagina as cidades de médio e grande porte aprovando uma legislação que começou pela capital, proposta inclusive por 2 advogados que são da Comissão de Direito Condominial da própria OAB São Paulo, né, que estão levando essa proposta para os municípios que têm condomínios, né? Aqui em Bauru nós temos só 2, os demais são loteamentos com controle de acesso, né? Mas tem gerência, tem síndicos, né? E aí são essas pessoas que acabam assumindo a responsabilidade por essa obrigação de comunicar os órgãos de controle. E aí a gente colocou na legislação todos os contatos, né, desses órgãos de controle e tudo mais. Na verdade, eu acho que houve um equívoco ao descrever que essa atividade não é uma atividade de competência dos municípios, né? Porque na verdade a gente pode criar os mecanismos. O que a gente não pode é chamar o Conselho Tutelar lá, chamar a polícia lá. Isso seria a gente estar invadindo, mas comunicar, né? Eu acho que não tem problema nenhum. E aí eu li o parecer das comissões integradas, né, que avaliaram esse projeto no município de São Paulo, que traz a legalidade, o porquê da legalidade. E aí eu acho que a Comissão de Justiça da Câmara foi coerente em pedir, né, que fosse revisto esse parecer da consultoria jurídica da casa. Rapidamente, para a gente falar do Instituto Branemar, que eu também vi seu depoimento, a gente acompanhou aqui, eu venho acompanhando esse processo. Me parece que fez justiça agora. E tem uma saída salomônica aí, né, na minha opinião. Já que tinha que ter uma indenização de quase 5 milhões de reais, a prefeitura constrói em outro lugar para a Casa da Mulher e devolve o prédio para o Instituto. Parece que... E aí o Instituto fica na cidade e dá tudo certo. O que você acha disso? Eu achei perfeito. Eu acho que é de direito do Instituto. Eu acompanhei, não só porque a gente estava na Câmara, né, quando teve todo o problema, mas o Maurício, presidente do Branemar, é meu vizinho de casa, né? Então meu marido, a esposa dele, a gente se conversa, os filhos têm a mesma idade, então a gente se conversa e eu acompanhei de perto o drama que foi, né? De repente fecha tudo que está lá dentro fica no prédio. O Instituto tinha que continuar funcionando porque tinha suas obrigações, apesar de ser um instituto que oferecia mais de 80% dos serviços gratuitos, e isso é muito importante que estava na ação. Era esse o questionamento do Ministério Público, né? Se cumpria os 80%, ficou comprovado que cumpria os 80% de atendimentos gratuitos. O Gazeta acreditou no canto da sereia, você acha? Eu prefiro nem falar. Porque se falar esqueleto aqui, ele fica bravo, né? Então aí eu já tive alguns embates, mas são esqueletos, vão chegando aí, quer dizer, se não tiver um acordo agora são 5 milhões de reais, aí lá atrás do Rodrigo, Floresta Urbana, 30 milhões, está depositado em juízo. Cada hora que você vai pegando, abrindo uma gaveta, uma gazeta... Então, imagina, sabe o que me incomoda um pouco nessa história toda? Porque lá atrás, quando houve o questionamento do Ministério Público, até aí tudo bem, tá questionando, vai na justiça, vamos resolver essa questão. Ele entra no polo. Ele entra. Então você pega lá no processo, tem parecer do procurador-geral, né? Aí tinha as falas, né, dos políticos que decidiam sobre essa questão, né? Eu falo assim, ontem eu ia lembrar, mas até a pedido do próprio Maurício, que é o presidente
atual do Instituto Bremark falou, deixa quieto, Chiara, deixa quieto. Mas eu falei, eu vou lembrar do Fogolin nessa história toda. Porque a responsabilidade devia ser dele. Quem devia pagar seria... O olho dele cresceu numa magnitude que eu acompanhei. Ele, não deu nem tempo de acabar o processo, ele já quis ocupar o local. É como se fossem bandidos, né? E pagou o preço, tá aí. Mas você tem razão, né? Você teria que dar uma olhadinha para trás, responsabilizar quem tomou essa decisão. Mas infelizmente, felizmente parece que a coisa está caminhando. Eu acho importante as pessoas entenderem o seguinte, o que a prefeitura deve ao Instituto é a construção do prédio. Sim, o terreno é da prefeitura. Né? E aliás, nem deveria ter feito, né, uma concessão como foi feita dessa forma, né? Deveria ter doado o terreno, como resolvido. Faz para as entidades assistenciais, que doa-se o terreno e acabou. Não tem que ficar controlando o que está sendo feito de gratuidade. Mas não foi esse o caminho. Então, o que a prefeitura deve hoje é o prédio, né? E se pode devolver o mesmo prédio que foi construído pelo PI, pelo investimento de fora, ótimo, porque a gente está no mesmo padrão, né, daquilo que foi trazido a Bauru e a todos os pacientes que foram atendidos ali. São 7h26, estamos entrevistando a vereadora Chiara Ranieri. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a Chiara vai falar do levantamento de imóveis desapropriados que ela fez, né, trazendo à tona aí o que a prefeitura e principalmente a Secretaria de Educação vem fazendo nesta área e o que isso tem trazido de vantagem ou não para o município. É um rápido intervalo, logo na sequência mais entrevista, mais conversa aqui com a Chiara Ranieri. Cidade 360. Continuamos aqui com a vereadora Chiara Ranieri. Chiara, ontem lá na Câmara, né, no momento de ocupar a tribuna, você trouxe um importante levantamento de todos os imóveis desapropriados. Você fez um corte a partir do governo do Rodrigo, é isso? Que ficou 8 anos, né? Primeiro, qual o resultado e qual foi o seu objetivo de entender um pouco essas desapropriações? São especificamente da área da educação ou as desapropriações de uma forma geral? Não, na verdade, são todas as desapropriações desde o início do governo Rodrigo, do primeiro, 2009. Então, na verdade... Eu analisei. Mostra a papelada. Eu falo, gente... Mostra a papelada para a Câmara. As pessoas não imaginam o que a gente trabalha dentro de casa, né? Não só nos afazeres domésticos, mas o que a gente lê de documento em casa. Isso aqui, ó, são as desapropriações. Eu analisei todas. Então, assim, até para a gente poder avaliar... sem achismo, aquilo que foi falado em oitivas, né? Então, por exemplo, o governo Rodrigo Agostinho fez algumas desapropriações na educação, todos foram 9 desapropriações, mas no início do governo e muito assim, no sentido de construção de unidade escolar e ampliação de unidade escolar. Quase uma média de 1 por ano de mandato. Ele teve 8 anos, 9 desapropriações, mais ou menos 1 em média. A gente pode considerar. O Gazeta fez 14, só que dessas 14, 8 se refere a uma única construção, que é a creche escola. Com um projeto de música, aquele projeto lindo que foi anunciado lá para o centro da cidade. Que inclusive teve até um vídeo e nós lá da Associação Comercial fomos chamados para mostrar a revitalização que aconteceria a partir ali da estação ferroviária. É este? Então das 14... Está lá bonito, né? Das 14 desapropriações, 8 foram especificamente para ali. E esse projeto foi apresentado inclusive pela professora Maria do Carmo quando nós fizemos aquela audiência pública no início do ano passado sobre revitalização do centro. Ela levou, eu me lembro também, ela reproduziu esse projeto. Isso, inclusive. Que agora não existe mais esse projeto. Não tem prioridade. Não. Então, assim... Mas tá lá o imóvel. Tá lá. Tá tudo lá. E aí a gente tem também, daquele jeito, igual o prédio da estação ferroviária. Daquele jeito. E aí nós tivemos no governo Suelen 2, mais no início, né, do ano passado. E as 10... do final do ano, que resultaram... Só voltando no Rodrigo, do Rodrigo tem uma importante que foi a estação ferroviária, exatamente, né? Que também era para educação, né? Também. A valor de hoje lá uns 20 milhões de reais, mais 2009. Ou menos. O valor de hoje uns 20 e poucos milhões de reais. Na época eram 6,5, né? Então, até assim,
prefeita falou na tribuna lá, na oitiva dela, na comissão especial de inquérito, que ela desapropriou mesmo, que ela vai desapropriar muito mais, porque ela vai investir. Eu fiquei pensando, e que os outros prefeitos fizeram só porque ela, a Câmara tá criando o SEI e tudo mais. Mas a gente pega as desapropriações, a única pessoa que decidiu, sem discussão nenhuma, fazer desapropriações e investir quase 35 milhões num mês só em desapropriações para a educação foi ela. Quer dizer, a sua tese foi no sentido de mostrar que aquela fala dela não fazia sentido à medida que no levantamento histórico não é exatamente o que ela disse. Não é. E sabe, Café, às vezes a gente escuta alguma coisa. Olha, eu estive no primeiro mandato do governo Rodrigo Agostinho, eu fui vereadora, foi quando eu entrei, até por isso que eu pego muito ali, porque é a minha memória, na verdade, de mais proximidade com a educação. Eu fui presidente da Comissão de Educação já nessa época, então fiquei 4 anos na presidência da Comissão de Educação. Depois eu fiquei fora 4 anos, voltei no governo Gazeta, fiquei 4 anos, na Comissão de Educação, inclusive. E agora, de novo, eu presido a Comissão de Educação. Aí eu escuto isso e falo assim, gente, será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu tô sendo injusta? Será que eu tô dando a entender que é uma perseguição política? Então, a gente até reflete sobre isso, né? Se a gente tá errando. E aí, ouvi na tribuna da Câmara de um vereador situacionista que todos os processos de desapropriação são iguais, que começaram como processo de compra e depois viraram desapropriação. Olha, eu peguei um processo do governo Gazeta. O que tem de aparecer da professora Isabel Miziara lá, tudo no processo. É o dobro o volume do processo. Não é igual. Né? E houve discussão, não foi nada feito na surdina, né? No último mês do ano. Então, assim, não é igual, não é perseguição política, né? E a gente tem como provar agora que não é. Está planilhado, estou encaminhando para a SEI, né? Isso aí você encaminha então para o relator para agregar todo o material. Isso. E ontem você foi muito contundente num determinado momento dizendo, eu não tenho dúvida de uma processante. É isso mesmo? Do meu ponto de vista, a propositura de uma processante, ela tem que ser feita agora no término dos trabalhos da SEI. Aliás, foi isso o que foi o argumento para não criar a processante, né? Não se falar na processante antes da SEI, que a gente precisaria levantar, trabalhar. Agora já tem a SEI, tem o resultado, né? Aquilo que eu dizia lá no início do ano, antes ainda da implantação da SEI, eu continuo dizendo agora, os elementos estão postos aí, se não pedir a processante, né? Aí nós temos papel de tonto novamente, porque se falar que vai mandar para o Ministério Público, não precisa. O Ministério Público já tem um procedimento que foi instaurado, inclusive, antes da SEI. Agora, uma coisa é o relatório apontar processante, outra coisa é a maioria dos vereadores optar pela processante. Você acredita que ela vem fazendo uma articulação, uma parte do legislativo para evitar no voto que isso tem? Não que não seja legítimo, todo mundo tem que se defender de alguma coisa. Tem algum ato não republicano por trás desse movimento? Eu acho que é natural, né? A gente vê essa articulação política, né? Teve uma articulação muito forte para não ser aprovada a SEI. Depois aí no tempo dos trabalhos da SEI, as coisas se acalmaram, e eu não sei por que as coisas se acalmaram. Eu não gosto de ver as coisas tão calmas como aparentemente estão, sabe? Porque não mudou nada. Agora, eu acho que cada um é cada um, os vereadores sabem o que estão fazendo lá, argumentos nós vamos estar apresentando, eu acho que o relatório vai trazer, mas de qualquer forma, como presidente da Comissão de Educação da Câmara, eu tenho argumentos suficientes para propor uma comissão processante. E aí cada vereador decide e responde, né, pelos seus atos. Lembrando a nossa audiência que o vereador Borgo está dentro de um prazo concedido para ele elaborar o relatório. Isso vai passar depois para os membros da SEI, uma vez aprovado ali, aí é protocolado para ir a plenário e aí que tem a votação. Esse é o trâmite normal, né, Chiara? Exatamente. Inclusive a processante tem aquela questão, né? Quem propõe a processante não pode votar.
pela aprovação dela. Mas existe um procedimento, né, quando você tem uma comissão especial de crédito, que você pode encaminhar isso para a presidência e a presidência propor a processante. Que normalmente não vota já de cara. Exato. Muito bem. Kiara, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa audiência pública que você está propondo a semana que vem. E você trouxe números alarmantes, né, da questão da gravidez na adolescência. Parece que é uma coisa muito fora da nossa realidade. Isso acontece em lugares longínquos, mas você trouxe uma estatística de quase 400 meninas aí num período. Fala um pouquinho dos números que você tem e qual o objetivo dessa audiência pública na semana que vem. E a gente já está anunciando com alguma antecedência até para que a população possa acompanhar, né, esse importante momento da Câmara Municipal. Com relação à gravidez na adolescência, eu pedi algumas informações de antes da pandemia, durante a pandemia e agora esse momento, né, de final de pandemia, até para a gente ter um comparativo, né? E aí as informações que nós solicitamos, elas vieram de 3 pastas: da educação, da assistência social e principalmente a da saúde. A gente fala que a saúde é a que mais informação tem, porque a adolescente está grávida, o primeiro registro que tem é lá na saúde. E aí tem todo o acompanhamento. Está falando dos casos ligados ao setor público, né? Porque você tem também a gravidez da adolescência que vão em clínicas privadas, né? Exatamente. Essa situação, né, a gente fala assim, o que a gente tem de trabalho? Trabalho sendo feito para adolescentes que estão na rede pública, e aqui eu só tenho da rede municipal, não tenho nem da rede estadual. E a rede municipal, como é até o 9º ano só, a gente pega uma faixa etária muito, né, assim, vamos dizer... É a primeira adolescência. É o comecinho da adolescência, né, uma pontinha ali. A OMS, ela entende adolescente a partir dos 10 anos, né, então... para as pessoas entenderem que na audiência a gente vai ter a diretoria, né, de educação, e aí a gente pega ensino médio, rede pública, e aí a gente vai para assistência social, que pega o trabalho feito com as famílias em vulnerabilidade só, né? E aí não é só risco econômico, tem as outras situações também. E na saúde também a gente buscou SUS, rede SUS. Então, o que nós temos de informação e que chamou um pouco a atenção, e aí a gente tem que compartilhar e promover, né, uma integração entre os trabalhos das secretarias, inclusive entendendo onde é que esses adolescentes estão. O mais importante é a gente saber como trabalhar com as adolescentes. E aí eu falo os adolescentes meninos e meninas. Porque a hora que a adolescente tem bebê, o bebê é registrado no nome da menina. O menino menor de idade não tem o registro. A legislação prevê isso, que ele não pode aparecer, é isso? Ele não aparece, né? Então a menina assume toda a responsabilidade. Olha só, isso daí é algo que me incomodou tanto, que eu preciso entender o porquê disso. Porque protege quem? A criança que nasceu? Uma criança que tem o nome da mãe no registro e não tem o nome do pai? Talvez a luz protege do estatuto o pai, o estatuto da é criança e menor? adolescente, que não pode divulgar nome, não sei. Aí tem que aprofundar mesmo. Talvez aí o promotor da infância possa explicar. Mas veja bem, se fizer o DNA do pai, aí pode pôr o registro. Então, assim, é para se pensar. Mas o que a gente percebe é que tem meses que nós temos um volume muito maior. Então, fevereiro e março, o registro de gravidez na adolescência nos meses de fevereiro é muito maior, o dobro do que tem em dezembro, por exemplo. E os bairros que a gente tem de 2018 até agora 2022, o volume, então, por exemplo, tem bairro que tem 7 casos de adolescente grávida. No outro ano ele tem 11 casos de adolescente grávida. Dá para mapear tudo isso. Dá para mapear onde é que a gente tem que trabalhar mais. Então vai ser dia 11, é isso? Isso. Dia 11 na Câmara, o horário? É às 9 da manhã? 9 da manhã, então uma audiência pública, você vai convidar todos os atores envolvidos e claro, isso vai ser transmitido pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e quem quiser acompanhar. 7h50. Kiara Ranieri, vereadora, esteve aqui conosco, obrigado pela participação, bom sucesso lá na sua audiência e naturalmente vamos esperar principalmente essa questão envolvendo aí a SEI, né, que apura eventuais irregularidades. Um abraço, um bom dia para você.